A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos e aos prezados ouvintes da palavra de Deus. Espero que todos estejam bem para podermos meditar com tranquilidade na palavra de Deus. Hoje, sexta-feira 13 de setembro de 2024, há muito tempo, desde o século passado, segundo os jornais daquela época, já havia superstição acerca desse número 13, principalmente se cai numa sexta-feira. O Zagallo, técnico da seleção brasileira tricampeão do mundo, no México, ele considerava o número 13 o número de sorte. No entanto, seja de um jeito ou seja de outro, é uma superstição. Essa superstição de que o número 13 traz azar tem várias origens possíveis, né? Misturando elementos religiosos, culturais, históricos. Eu só vou dar um exemplo aqui da numerologia. A numerologia, ela vê o número 12 como um número completo e perfeito, baseado nos 12 meses do ano, dos 12 signos do zodíaco, segundo eles, dos 12 apóstolos de Jesus. Então, o número 12 na numerologia é um número completo, perfeito. E o número 13, por estar além do 12, é considerado irregular. Portanto, segundo os numerólogos, é associada a má sorte. E essa superstição, ela é histórica, cultural, é popular. A maioria do nosso povo brasileiro é supersticioso. Medo de gato preto, passar debaixo de escada e principalmente do número 13. E quando mais numa sexta-feira. Agora, essas combinações e influências ao longo do tempo ajudaram a consolidar essa superstição. Você tem alguma superstição? Como é hoje, sexta-feira 13, para você? É um dia como outro qualquer? Ou você fica assim com uma pulguinha atrás da orelha? Evidentemente que a palavra de Deus, ela não corrobora com essa crendice popular, essa superstição. A Bíblia Sagrada nos fala em confiar em Deus. Mas além desse número 13, sexta-feira, eu queria associar isso a uma notícia que saiu hoje no site do jornal Estadão. Diz a manchete desse site: bets já movimentam 100 bilhões no país. Tiram dinheiro do consumo
e causam preocupação ao varejo. Então, bets do inglês quer dizer apostas. Então, nós temos hoje já como legal sites de apostas na internet, chamados bets, apostas. E há uma grande preocupação até nos meios financeiros, porque já foi colocado em apostas pelos nossos concidadãos brasileiros 100 bilhões. E esses 100 bilhões, eles são tirados da economia, ao invés de você gastar com pão, você gasta em aposta. E o que é pior, muitas vezes a pessoa que já perdeu algum dinheiro na aposta e não tem mais dinheiro para jogar, e precisa de dinheiro para comprar a sua comida, para pagar as suas despesas, ela apela para o cartão de crédito. Então, grande parte desses 100 bilhões que foram jogados ainda são para pagamentos futuros no cartão de crédito, o que pode gerar uma grande inadimplência. Por isso, a preocupação dos bancos que financiam esses cartões de crédito, porque pode estar financiando jogadores viciados que não vão pagar as suas dívidas. Agravando mais a situação, esses jogos são fáceis para as crianças e os adolescentes participarem. E por não ter uma formação ainda mais sólida, muitas dessas crianças e adolescentes estão entrando nesses jogos, causando problemas de formação da personalidade terríveis. E a nossa preocupação como igreja, como pastor, é que os irmãos, em geral, não se envolvam nesse tipo de coisa, nem deixem as suas crianças e os seus adolescentes se envolverem, porque os danos causados por esses chamados jogos de azar, eles trazem um prejuízo incalculável, não apenas financeiro, mas como uma personalidade distorcida que vê uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, sem o trabalho, sem o suor, que é tão comum a todos aqueles que querem levar uma vida decente. Então, a Bíblia Sagrada, ela não menciona diretamente os jogos de azar, mas há vários versículos que podem ser interpretados como uma condenação dessa prática, especialmente devido aos princípios da ganância. Muitas pessoas vão para os jogos porque são gananciosos, amam o dinheiro, buscam ganhos fáceis. Eu vou trazer, evidentemente, que a nossa meditação nesta oportunidade não vai se aprofundar a ponto de fazer com que alguém
abandone o jogo, mas pela oração e pelo alerta que vai ficar aqui para os irmãos principalmente, porque não é admissível que um irmão caia nessa fraqueza, às vezes pode estar endividado com problemas financeiros e pensa em resolver a sua situação através disso. Não. Nós não deveríamos cair em situações financeiras negativas por gasto indevido de dinheiro. Nós devemos viver de acordo com aquilo que ganhamos no nosso trabalho. Mas às vezes as coisas ficam difíceis, pode surgir uma doença, um empecilho, uma batida de um carro, uma coisa, um desemprego repentino, e pode levar alguns irmãos a ficarem numa situação financeira difícil. Se for esse o caso, o irmão ora e Deus vai abrir uma nova porta de emprego, vai dar uma saída. Agora, a saída mais racional diante da Bíblia Sagrada é você procurar não gastar mais do que ganha. Então, os irmãos devem ter uma vida comedida, simples, buscar viver dentro dos padrões de ganho dos irmãos. Se você está gastando mais do que ganha, não sendo por um motivo justo, e nós já falamos anteriormente, os motivos justos são uma enfermidade, um acidente qualquer, uma perda de emprego. Esse seria um motivo justo de você ficar apertado financeiramente. Mas se o caso não é esse, se você está começando a ficar apertado financeiramente porque está gastando acima das suas posses, você tem que reverter essa condição e começar a economizar e começar a orar a Deus para te dar uma possibilidade de ganho maior para ajustar as suas contas. Esse é o caminho natural do cristão. Nunca o jogo. Então, essa é a minha preocupação. Não apele para essa lógica diabólica que é o jogo para tentar resolver as questões financeiras que podem ser resolvidas ou através de uma economia e equilíbrio financeiro, ou através da oração para Deus abrir uma porta melhor de ganho na sua vida, mas sempre visando o trabalho e a economia. Agora, tem uma preocupação também com as crianças dos irmãos. Os irmãos têm que ficar atentos, quem tem filhos jovens, adolescentes, crianças, precisam ficar muito atentos a respeito dessa questão, porque isso pode trazer um prejuízo duradouro, porque uma pessoa que se vicia em jogo de azar, ela vai demorar anos para sair do vício, ou talvez nunca saia, a não ser através da oração dos irmãos. Então é bom evitar. Toda coisa que é ruim é sempre melhor evitar antes do que tentar remediar a situação depois. Eu vou deixar alguns versículos para a reflexão. Lá em 1 Timóteo 6:10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Então, Paulo é claro aqui, olha, pessoas por causa do amor ao dinheiro, que é fonte de todos os tipos de mal, inclusive essas bestes, esses sites de jogos chamados de azar,
as pessoas se desviam da fé e enchem as suas vidas de sofrimento. Então, se você não quer sofrer, não passe nem perto de um site desse. Evite a tentação. Lá em Provérbios 13:11, Salomão nos dá uma orientação. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Então, está falando aqui de pessoas sábias que não jogam seu dinheiro em apostas, em busca de um ganho fácil, que vai corromper o coração, que vai querer mais dinheiro e vai jogar esse dinheiro fácil que ganhou e vai acabar perdendo e se endividando. Então, diz Provérbios que quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Ou seja, as pessoas que dão muito duro para ganhar o seu pão, elas sabem economizar, porque sabem quanto foi duro ganhar. Então, não se entristeça com o trabalho duro, porque o trabalho duro, o dinheiro difícil de ganhar, traz a você uma capacidade de compreender o valor das coisas e buscar uma vida mais regada, melhor dizendo, economizando e vivendo do fruto do trabalho que você exerce. Lá em Mateus 6:24, Jesus falou assim, um servo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Um escravo, eu estou usando a linguagem de hoje, pois vai rejeitar a um e preferir a outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Você não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os versículos que eu estou usando hoje são na tradução da linguagem de hoje, para facilitar o entendimento. Você não pode amar a Deus e amar o dinheiro ao mesmo tempo. Então você tem que colocar prioridades da sua vida. Deus em primeiro lugar. Amarás a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Então, quando você tem por princípio Deus, fica fácil você não servir ao dinheiro. Quando você está fraco na sua fé, está balançando, o dinheiro começa a transformar o seu coração, porque o dinheiro tem a força de um Deus. O dinheiro era um Deus da antiguidade chamado Aelis Moneta, vem a palavra monetário. As moedas eram cunhadas e levadas diante desse Deus para serem consagradas e depois colocadas no uso cotidiano. Então, a origem do dinheiro, ela vem do mal. Se todos vivessem sem pecado, nós não precisaríamos de dinheiro. Mas nós estamos aí nesta realidade, o dinheiro existe, é necessário, precisamos trabalhar duro para ganhá-lo e devemos ter muito cuidado ao gastá-lo. E nunca usar de meios de apostas para o enriquecimento pseudamente fácil. Hebreus 13:5 falam palavras muito simples que nos trazem uma realidade prática. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. E fiquem satisfeitos com o que vocês têm.
Pois Deus disse: Eu nunca os deixarei e jamais o abandonarei. Então, aqui uma recomendação eu considero a das mais preciosas acerca do dinheiro na Bíblia Sagrada. Se contente com o que tem. Não fique almejando aquilo que você não tem. Trabalhe com aquilo que você tem. Viva com aquilo que você tem. Gaste aquilo que você tem. Economize daquilo que você tem. Então você vai ter uma vida financeira abençoada. Porque Deus nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Nos momentos mais difíceis, em que vem a luta, em que vem os reveses por causa das intempéries da vida, você fica firme, tem uma economiazinha, tem um recursozinho, tem alguém que pode te ajudar. Uma coisa é certa, Deus não vai te abandonar. Provérbios 16:33, para nós terminarmos, diz assim: os homens jogam os dados sagrados para tirar sorte. Dados sagrados que eles consideravam os deuses deles, né? Mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Então você não confie na sorte. Não existe sorte nem azar. Existe fé em Deus ou falta de fé em Deus. Escolha o lado de colocar Deus em primeiro lugar. Esses versículos que lemos enfatizam a importância de evitar a ganância e confiar em Deus para prover as nossas necessidades, em vez de buscar ganhos rápidos e fáceis através do jogo de azar. Uma boa e feliz sexta-feira 13 para você. Que Deus continue te abençoando muito. Vamos orar? Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por a tua palavra que nos explica, Senhor, para fugirmos desses vícios que destroem a nossa alma, destroem a nossa vida e nos carregam para o lado do mal. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos contentes com aquilo que ganhamos, com o fruto do nosso trabalho honesto diante de Ti. Abençoa os Teus servos que estão passando alguma dificuldade financeira pelas intempéries da vida. Ajuda-os, Senhor, a arranjar um emprego melhor, uma posição melhor, de forma que os recursos sejam suficientes para suprir a necessidade do Teu servo. E aqueles Teus servos que já caíram no erro, Senhor, de uma vida desequilibrada, estão com dívidas nos cartões de crédito, no banco, na prestação. Ajuda-os, através do arrependimento, que eles consertem a sua vida financeira, dando ouvidos à Tua palavra e buscando, através dos esforços naturais, voltar ao equilíbrio financeiro. Ajuda-os de alguma forma, Senhor. Eu não sei, mas Tu sabes. Abençoa em nome de Jesus. Amém.